Tem o tema, a capinha está aí do tema? Está não? Eu quero ministrar com o tema, se Deus nos ama, por que nós sofremos? Por que sofremos se Deus nos ama? E eu quero ministrar nesse salmo, apenas de um versículo, versículo 8, do Salmo 34, quero usar apenas como referência esse versículo, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, amém, irmãos? Salmo 34, versículo 8, acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, amém? Repete, você pode repetir junto comigo, que eu vou falar, você repete, eu vou falar na minha tradução aqui, que acho que é NVI, prove e vejam, como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, queremos, Deus, Te agradecer pela Tua palavra, por esse momento, porque certamente o Senhor vai falar aos nossos corações, Senhor. E eu quero, Pai, em nome do Senhor Jesus, pedir que o Senhor fale de forma especial a cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui nesse ambiente, Senhor, ou cada pessoa que está nos ouvindo através da transmissão online, que o Senhor fale, que o Senhor agora toque no coração, que essa palavra seja como uma semente, que vai em tempo oportuno germinar, e dar frutos, porque ela não volta vazia. Nós cremos, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Se Deus nos ama, por que sofremos? Esse é o tema, pode sentar. Vez por outra, a gente escuta, eu sei que você também já escutou, questionamentos sobre a bondade de Deus. Tipo assim, Deus não existe. Quem já ouviu essa frase? Todos nós. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim, Deus é uma farsa. E o outro disse, não há bondade. Sinceramente, frases como essa não me incomodam. Eu não fico incomodado quando eu escuto alguém verbalizar esse tipo de coisa. Tem gente que se incomoda, né? Tem gente que levanta logo uma bandeira do embate e diz assim, você está indo de encontro à minha fé, você está ofendendo o meu Deus, você está ofendendo a minha religião, a minha crença. Eu, sinceramente, eu não levanto a bandeira do embate, eu não discuto. Eu acho que a pessoa tem o direito de crer ou de não crer, de acreditar no que ela quiser. Aliás, nem Deus impõe que ninguém creia nele, não é pela força nem pela violência. A pessoa pode crer em duende, pode crer em saci, pode crer em cristais, no Deus Sol, no Deus Lua, nas cachoeiras, nas matas, no rato, na barata, na vaca, no boi, tudo como Deus. É uma escolha de cada um. É uma escolha de cada um. E isso não mexe comigo, não abala a minha fé em nada. Até no culto da manhã eu falei, isso até fortalece a mim, porque a Bíblia diz que isso ia acontecer. Então, de certa forma, quando acontece um fato como esse, eu digo, olha, a Bíblia se revela como autêntica e verdadeira. É a veracidade da Bíblia vindo através de um mau testemunho, ou de alguém que blasfema, ou de alguém que murmura, alguém que resmunga, que vai de encontro a Deus. Mas aí alguém pode dizer, Deus está no trono, Deus governa o universo, e nada que nós possamos fazer ou falar, nada que a criação, a criatura, nada que o homem possa verbalizar, nada disso vai afetar o brio de Deus, o amor próprio de Deus, o seu sentimento. Deus continuará sendo Deus, as gerações vão passar, os homens vão passar, e Deus vai continuar sentado no trono, governando tudo e todas as coisas, pois Ele é soberano, Ele é magnânimo, Ele é poderoso, Ele é o supremo arquiteto do universo. Ele é poderoso. Então, eu não me preocupo com essas coisas. Não há como a criatura abalar o nosso Deus, não há como a grandeza de Deus diminuir, a magnitude de Deus diminuir. Deus vai continuar grande, magnânimo, Deus vai continuar governando tudo e todas as coisas. E eu compartilho com vocês essas frases, não porque elas me agridem, como eu disse, mas a título de conhecimento.
Porque, como eu disse, cada um tem liberdade para crer no que quiser. Acredite no que você achar que deve acreditar. Agora, cada um de nós vai prestar contas diante de Deus. Cada um de nós vai prestar contas quando chegarmos diante de Deus. E aí nós vamos ver a magnitude do nosso Deus. Todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo, diz a palavra do Senhor. Mas, o que realmente uma pessoa que se diz ateu ou disse não crer em Deus quer, quando ela chega para você, que é cristão, para mim que sou cristão, e mais ou menos como uma afronta diz assim, eu não acredito que Deus existe. Se eu perguntasse para você, o que essa pessoa quer de você, quando ela chega e diz assim, Deus não existe? Alguém arriscaria alguma resposta? Hã? Não entendi. Prova? Quer uma prova? Olha, quando eu ouço uma pessoa dizer assim, Deus não existe, ou Deus é uma farsa, é verdade que ela está dizendo mais ou menos assim, me ajuda a crer, né? Me ajuda a crer, ou prova que Deus existe para mim. Só que aí quando você vai conversar com essa pessoa, quando você senta e vai conversar com essa pessoa, já tive experiência de conversar com essa pessoa, aí você diz assim, mas, e ela espera que você faça essa pergunta, né? A pergunta que você tem que fazer é, mas e por que você não crê em Deus? Normalmente a resposta que vem é, eu tive um problema de saúde e Deus não me ajudou. Eu tive uma perda na minha família e Deus não curou, a minha mãe morreu. Eu tive um problema financeiro e eu fiquei desempregado e aí eu sofri privações terríveis. E aonde estava Deus? A questão é, Deus não faz nada quando um pai é morto ou quando uma criança é estuprada. E aí a pessoa pergunta, aonde está Deus? Aonde está Deus? Esse é o pensamento, normalmente, das pessoas que não creem em Deus. Porque se a Bíblia diz que Deus é amor, e Ele é pleno em amor, e nós sabemos que é, e de fato é, por que então que Ele permite tanta dor, tanto sofrimento? Esse é o grande problema, porque as pessoas associam o amor a não dor, como se o amor fosse extirpar o sofrimento, a dor, como se aquele que ama não pudesse promover dor ou permitir dor. Há uma desassociação, uma dicotomização. Ora, se Deus é amor, então eu não posso sofrer. Se Deus é amor, então eu não posso sentir dor. Mas cá para nós, será que de fato e de verdade, aquele que ama plenamente não atrai consigo a dor? Será que o amor e a dor não podem andar juntos? Se eu for para a palavra de Deus, o textual da Bíblia, o centro da Bíblia, que é João 3,16, quando Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando Deus dá o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Ele deu para quê? Para que Jesus morresse no nosso lugar. Será que Deus sofre com esse envio de Jesus para morrer na cruz, sim ou não? Claro, então o amor e a dor andam juntos, não tem como desassociar. Mas na cabeça e no pensamento do ateu, ou daquele que está frustrado com Deus, porque ele julga que, se Deus é amor, ele não pode passar por luta, por privações, por perdas, por luto. Ele julga isso. Então, se eu amo, não dói. Se dói, não é amor. Esse é o pensamento de quem formata na sua mente a caricatura de um Deus do jeito que Ele criou, que Ele formatou, que Ele idealizou. O grande problema é que nós formatamos na nossa mente um Deus segundo as nossas carências, segundo as nossas necessidades. E é por isso que tem um monte de gente decepcionada com Deus, porque cria uma caricatura, idealiza um Deus para si, como se Deus fosse obrigado a cumprir aquilo que eu quero, os meus desejos, os meus caprichos. E aí a pessoa vive uma vida sem ter intimidade e relacionamento com Deus. Ela criou um Deus para si.
Ela fabricou um Deus, até já ministrei sobre isso aqui. Ela fabricou um Deus para si. Vai criando a caricatura de Deus, como se Deus fosse algo que ela pudesse modelar. E aí, Deus, o senhor tem que fazer isso, Deus, o senhor tem que fazer aquilo, o senhor tem que ser desse jeito. E vai criando caricaturas de Deus, e vai achando que Deus precisa atender todos os seus pedidos. E isso vai gerar nessas pessoas uma frustração terrível. Vai gerar frustração. Porque nós não somos o centro do universo. Nós somos ínfimos, somos pequenos. Deus governa o universo inteiro, e o universo não é nada para Deus, porque Ele é muito maior do que isso, Ele é infinitamente maior. E quando nos remetemos a nos comparar com o universo, não é com Deus, mas é com o universo, a gente vê que nós não somos nada. Mas na nossa mente, na mente e no coração de alguém que se coloca no lugar de juiz, e coloca Deus na cadeira do réu, e diz: olha, tu és mau, o Senhor não faz isso porque o Senhor realmente não ama. Quando eu faço isso, eu estou me colocando como superior a Deus. E isso é terrível, porque tem muita gente que não consegue se relacionar com Deus, coisas, e se decepciona, não com este Deus, mas se decepciona com o Deus que ela criou, e acha que esse Deus que ela criou é o Deus que criou todas as coisas, e não é. E eu quero então, dentro desse versículo, destacar 3 coisas, porque eu vi 3 coisas interessantes desse versículo. 3 coisas, no versículo do Salmo 34, versículo 8, que diz: provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. 3 coisas aqui. A primeira: para desfrutar da bondade de Deus, nós temos que primeiro provar de Deus. Diga assim, para eu desfrutar da bondade de Deus, diga: eu preciso provar de Deus. Não é provar Deus. Aliás, tem até um momento que Deus manda provar, quando Ele diz assim: seja fiel nos meus dízimos, e ponde minha prova, se abrirei ou não as janelas do céu sobre a sua vida. É só nesse momento que Deus manda provar a Ele. Mas aqui o texto vai dizer o seguinte: provem dele e vejam. Olha aí, prove e vejam. Olha o que o versículo está dizendo: prove, ou seja, começa com provar. Temos primeiro que provar, e depois nós veremos. O grande problema é que a maioria de nós queremos primeiro ver para crer. É o que fez como é o nome do discípulo lá? Tomé, isso mesmo. Se eu não ver as chagas de Cristo e lá pôr o dedo, se eu não ver, eu não vou acreditar que Ele ressuscitou. Eu tenho que ver para crer, eu tenho que tocar, e aí, se isso acontecer, se de fato acontecer, aí eu vou servir a Deus. Se Deus fizer isso por mim, aí de fato eu vou servir a Ele, eu vou ser fiel a Ele. Mas enquanto eu não ver Deus fazendo, então aí eu não consigo me relacionar com Ele, eu não consigo ser fiel a Ele. Esse é o grande problema da maioria, irmãos. Esse é o grande problema. E Deus está nos ensinando aqui que Ele não se revela na sua essência para pessoas que só têm conhecimento teórico dEle. O grande problema de muita gente se frustrar com Deus é que o conhecimento quanto a Deus é teórico e não é prático. Tem muita gente vivendo experiências, mas experiências na pluralidade, experiências subjetivas, porque todo mundo está sob a graça de Deus, todos nós, todos os seres humanos, independentes de credo religioso, porque a Bíblia diz que o sol brilha sobre todos, a chuva cai sobre todos, para que a terra germine e frutifique para alimentar a todos. Então, é a graça subjetiva, todos nós estamos envoltos. Quer ver outra coisa? Lá em Jeremias 3 diz assim, que nós, em Isaías diz que o salário do pecado é a morte, e toda alma que pecar, essa morrerá, amém? Só que lá em Jeremias, ele diz assim: mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ou seja, as misericórdias de Deus estão sobre todo o universo,
sobre toda a terra, sobre todos os habitantes da terra, e ninguém morre porque pecou. Todos nós pecamos, mas você está vivo, eu estou vivo, nós estamos vivos aqui. Por que nós estamos vivos? Nós estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor, ou seja, uma graça subjetiva, na pluralidade, ou seja, no plural. Todos nós recebemos essa graça de Deus. Agora, a pessoa não consegue viver a graça particular. A pessoa não consegue ter um encontro com Deus genuíno e verdadeiro e viver a graça singular, ou seja, pessoal. Eu só consigo ver Deus aí, na multidão, na vida de muita gente, mas na minha vida, pessoalmente, eu não consigo. E aí o que acontece? Com o tempo, essa pessoa se frustra com Deus. Essa pessoa abandona Deus, porque afinal de contas, Deus não existe na mente dela, porque Deus não fez aquilo que ela achou que Deus tinha que fazer. Agora, para desfrutar dessa graça particular, eu preciso provar de Deus, provar da sua presença na minha vida, para quando eu me deparar com as bifurcações da vida, para quando eu me deparar com as lutas impostas, com as perdas, com os infortúnios, com as tribulações que surgem, que vão vir sobre a minha vida, para que quando isso venha, eu esteja fortalecido nele, eu esteja firmado nele, e ele possa estar comigo, e ele vir me dar a direção, porque do contrário, eu vou me decepcionar. Se eu não me relacionar com Deus de forma genuína, eu vou me decepcionar com Ele. Agora, o grande problema nosso é que nós não queremos, irmãos, ter trabalho, não queremos empreender esforço. O grande problema é que nós não queremos entrar na batalha, nós queremos que Deus entre na batalha por nós e faça tudo. E é claro que Deus vence batalhas pelo homem, Deus fez isso no Velho Testamento, mas na maioria das vezes, Deus não vai vencer a batalha por nós, Deus vai nos treinar, Deus vai nos abençoar para que nós possamos entrar na batalha e vencer a batalha. Deus não vai entrar na guerra para mim e para você, de mão beijada e entregar tudo, não, Ele vai adestrar a minha mão, Ele vai treinar os meus dedos. Você quer ver isso na Bíblia? Salmo 144, versículo 1. Marca isso na sua Bíblia, Salmo 144, versículo 1. Bendito o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra. Olha só, treina as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para a batalha. Por que Deus não nos livra da batalha? Porque Ele não vai nos dar de mão beijada, porque Ele prefere nos treinar. Porque, irmãos, a vida é uma batalha, todo dia nós enfrentamos uma batalha. É matar um urso e um leão todo dia nós temos que levantar, todo dia nós temos que trabalhar, todo dia nós temos que empreender esforço para conquistar o pão de cada dia, e Deus vai nos dando força, Deus não vai nos dar de mão beijada, mas Deus vai nos treinar. Você sabe quantas pessoas morrem por dia, morrem por ano no Brasil? 1.250.000 pessoas morrem por ano no Brasil, de todas as mortes naturais, enfermidades, assassinato, todos os tipos de morte. Morre aproximadamente 1.250.000 pessoas. Sabe quanto dá por mês? Uma média de 100 mil, um pouco mais de 100 mil pessoas por mês. Sabe quanto é que dá por dia? Quase 3.500 pessoas por dia. Ou seja, levantar e sair todo dia para ir trabalhar, para ir estudar, para ir em algum lugar, é correr risco de morte. Nós corremos risco de morte, irmãos, nós corremos risco todos os dias, portanto, a vida é uma batalha. Então, quando a Bíblia diz, provai e vede, nós só veremos a bondade de Deus se provarmos da sua presença. Não tem como ver de fato, de verdade, a bondade de Deus, de forma particular, sem que eu me relacione com Ele. Eu posso ver a bondade de Deus na pluralidade, na subjetividade, na vida de muita gente, mas na minha vida eu só verei se eu tiver relacionamento com Deus, e se eu não tiver relacionamento com Deus, eu vou ser apenas um ouvinte, eu vou ser apenas uma pessoa que verbaliza sobre Deus, mas não tem intimidade, eu vou ficar apenas num relacionamento abstrato, eu vou ficar apenas usando palavras e vã repetições,
E aí eu não terei vida abundante, eu não terei a presença de Deus na minha vida quando eu estiver passando pelo vale da sombra da morte. Agora, quando eu tiver um relacionamento íntimo com Deus, quando eu tiver a presença de Deus na minha vida, eu posso passar por lutas, por dificuldades, eu posso passar por tribulações, posso passar por perdas, eu posso passar por qualquer coisa, até mesmo pelo vale da sombra da morte, porque Jesus vai estar comigo, Ele vai estar segurando a minha mão, Ele vai estar me fortalecendo, Ele vai estar dizendo, vamos filho, eu estou com você, e eu vou adentrar com você, e você vai sair comigo. Se eu tiver um relacionamento com Deus, irmãos, de forma genuína e verdadeira, eu vou passar por todas as coisas, e isso não vai abalar a minha fé, isso não vai fazer com que eu desista de caminhar com Deus, porque eu estou enfrentando as adversidades. Sabe uma pessoa que conseguiu assimilar muito bem isso? O apóstolo Paulo. Se existe alguém na Bíblia que sofreu, foi o apóstolo Paulo. Você pode ler a história de Paulo, você vai ver que o camarada sofreu e muito. Ele podia muito bem dizer assim, Deus não existe, Deus é uma farsa, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Mas olha o que ele vai dizer, eu acho fantástico esse texto, Filipenses capítulo 4, versículo de 11 a 13. Se você quiser abrir sua Bíblia, leia. Filipenses 4, de 11 a 13. Olha o que Paulo vai dizer. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito, a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Esse último versículo aqui é aquele que a gente conhece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Só que aí algumas pessoas pensam que eu posso ter carro, posso ter casa, posso ter helicóptero, posso ter fazenda, posso ter dinheiro, só tem coisa boa. Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas, posso ter muito, posso não ter nada, posso estar com fome ou estar com a barriga cheia, posso estar enfermo ou saudável, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Agora, por que é, Paulo, que você chegou nesse nível de conhecimento? Por que você chegou nesse nível de desenvolvimento mental e espiritual, e você não se frustrou com Deus, porque você sofreu tanto? Paulo vai dizer, que quando ele teve um encontro com Deus, ele fez morrer a natureza dele, e ele agora não vivia mais para ele, mas Cristo vivia nele. A resposta e a questão toda está aqui, e ele vai responder isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Aqui, irmãos, está o X da questão, para muita gente, porque a pessoa diz assim, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tive um encontro com Jesus, e Deus não fez nada. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que muitas pessoas dizem que entregou a vida para Jesus, que teve um encontro com Cristo, mas não fez morrer nada nele, dentro dele mesmo. Ele não sepultou a velha natureza, ele continuou com a velha natureza ativa dentro de si. É aquilo que Jesus falou, se você quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está a questão, irmão, aqui está a questão chave de se ter um encontro com Deus e viver uma vida plena. O grande problema não é a farsa do Cristo, o grande problema não é a ausência de Deus, o grande problema não é que Deus exista, o grande problema é a farsa do encontro, é a farsa da conversão, é a farsa do falar. Tem muita gente que está vivendo uma farsa, uma vida farsa de um cristianismo falso, e aí quando a pessoa se depara com uma luta, com um problema, o que essa pessoa faz? Transfere para Deus a culpa, como se Deus fosse culpado pelo que ela está enfrentando. Tem que provar de Deus, ou se prova de Deus, ou não se tem relacionamento com Ele, amém? Ou se prova dEle, ou se consegue sentir a essência de Deus em nós, ou não teremos a presença de Deus, ou não vamos desfrutar do que Deus tem para nós. Por isso que a palavra diz assim, aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Diga, aquele que se une a Deus, é um espírito com Ele. E ora, ser um espírito com Deus é viver plenamente, viver soberanamente a vontade dEle e viver plenamente o que Ele tem para nós. Agora, como é que eu vou viver plenamente se eu não sou um espírito com Ele? Se eu não sou um espírito com Cristo? Se a minha vida é dicotomizada? Se a minha vida com Deus é separada? Eu tenho uma vida aqui, mas
domingo eu estou na igreja, é desse jeito, mas a minha vida que eu levo aqui, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não desenvolvo aquela vida espiritual, eu não me disponho a servir, aí eu não vou ter experiências com Deus nunca, vai viver sempre separado, vai viver sempre distante. E eu dei um exemplo de manhã, essa questão de relacionamento, essa questão de viver Deus, de se relacionar com Deus, é como aquele fio ali, aquela tomada está ligada ali, né? Tem que cascar aquele fio ali embaixo, e você segurar naquele fio ali, o que vai acontecer? Você vai levar um choque, você vai levar um choque. Assim é Deus. Se eu me relaciono com Ele, se eu me envolvo com Ele, se eu me torno um espírito com Ele, eu vou experimentar do seu poder. Agora, se eu toco no fio, e eu fico manuseando aquele fio, e eu não consigo sentir o choque daquele fio ali, e eu fico com aquele, vai chegar uma hora que eu vou dizer assim, esse fio não presta para nada, esse fio é igual a todos os fios que eu conheço. Não houve relacionamento, eu não recebi a descarga do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Quem tem moto aqui? Você já se queimou na descarga da moto? Já queimou na descarga da moto? Desceu lá, botou o pé, eita, queimou, né? Faz até aquele barulhinho, né? Tss. Não é assim? Aí se alguém chegasse e dissesse para você assim, ô Wesley, descarga aí, não queima não. Você ia dizer o quê? Não queima, você ia dizer o quê? Eu levo a marca aqui, meu filho, eu levo a marca da queimadura de uma descarga de uma moto. Para quem nunca se queimou na descarga de uma moto, não sabe o que é passar pela descarga de uma moto. Mas para aqueles que um dia se queimaram, sabe o que é levar a marca de uma queimadura, de uma descarga de uma moto. Assim é a presença de Deus. A pessoa diz assim, Deus não existe, Deus é uma farsa. Pois é, para você que nunca teve um relacionamento com Deus, que nunca teve intimidade com Deus, Deus é isso mesmo. Mas para você, para mim, para nós que tivemos um relacionamento com Deus, um encontro com Deus, que Deus se manifestou na nossa vida, Deus deixou as marcas da nossa alma, no nosso espírito, e corre no nosso sangue a presença dEle, o sangue dEle, corre em nós, Ele está conosco. Você quer continuar acreditando que Deus não existe, que Deus é uma farsa, que Deus esqueceu de você? Tudo bem, fique com a sua dor, a dor da incredulidade, o fato do outro que teve experiência, está vivendo milagres. Para se viver milagres tem que ter relacionamento. Deus não vai conceder aquilo que Ele tem de melhor para aquele que não se relaciona de forma genuína. Por isso que o salmista diz, provem dEle e depois vejam. Amém? Provem dele e depois vejam. Segundo, Deus não se revela para quem não pode chamá-lo de Senhor. Diga, Deus não vai se revelar para aqueles que não o chamam de Senhor. Olha o que diz o versículo aí. Provem e vejam como o Senhor é bom. Diga, Senhor. Diga, o Senhor é bom. O problema, irmão, é que quem está frustrado com Deus é porque não tem Ele como Senhor da sua vida. A pessoa não quer ter alguém que seja o seu Senhor e ela se submeta. Mas o grande problema da maioria de nós cristãos, quem que possa prover aquilo que eu estou necessitando. Eu venho em busca de um guarda-costa, eu venho em busca de um Papai Noel que me dê aquilo que eu desejo, eu venho em busca de um gênio da lâmpada, que eu esfrego a lâmpada e ele faz os pedidos, atende os meus pedidos. Esse é o grande problema. Aquilo que eu falei, eu crio uma caricatura de Deus que me atende quando eu quero. Eu não quero um ser que eu tenha que me prostrar, que mande em mim, porque o Senhor é aquele que manda. E o servo é aquele que obedece. Então eu não quero isso. Eu quero sim o contrário. E nós estamos aprendendo nesses dias, né? Parece que é isso que as igrejas estão ensinando. Porque a pessoa vem para a igreja e aí a gente pega e dá ordem para Deus. A gente vai e pede e Deus tem que atender. Deus tem que atender. Esse é a questão dos nossos dias. As pessoas se afluem para a igreja porque Deus não é Senhor, Deus é um subalterno. Deus é alguém que está lá pronto para atender os caprichos e pedidos daqueles que vão para a igreja. E o texto está dizendo o seguinte, olha, Deus é Senhor, e Ele é bom. Agora, Ele tem que ser Senhor. E aí tem um monte de gente frustrado com Deus. Por que você está frustrado com Deus? Porque Deus não me livrou do assalto, eu fui assaltado. Por que você está frustrado com Deus?
Porque disseram que Deus cura, e eu fui vítima do coronavírus. Eu fui vítima de uma enfermidade. Por que você está frustrado com Deus? Porque dizem que Deus é o dono do ouro e da prata, e eu não vejo essa abundância na minha vida, eu estou quebrado financeiramente. E aí a gente vai criando isso, a gente vai criando esses percalços, como se Deus fosse simplesmente algo que eu fosse até Ele, e Ele tem que fazer, Ele tem que atender os meus pedidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é tudo isso que eu falei aqui, ó. Deus pode sim nos proteger, nos guardar, Ele é o Consolador, Ele é o Protetor, Deus é tudo isso aqui, claro que Ele é, Ele governa tudo e todas as coisas, diz a Bíblia que Ele está conosco todo o tempo, mas Ele não vai se relacionar com pessoas, e nós não viveremos a plenitude da vontade dEle, quando eu simplesmente vou até Ele, achando que Ele tem que fazer por obrigação na minha vida. Não, Ele é Senhor, Ele é quem manda, e eu obedeço, eu me submeto à sua palavra. Se eu não me submeter à palavra dEle, eu não vou conseguir viver plenamente o que Ele tem para mim. Foi o que Davi disse lá no Salmo, eu preguei terça-feira no Salmo 23, se você não veio, venha, eu vou pregar outra mensagem no Salmo 23, terça-feira. E aí, o versículo mais conhecido de todos os tempos, na literatura mundial, é o primeiro versículo do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece, de criança a idoso. E esse versículo, ele é fantástico. Porque Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a pessoa diz assim, mas olha pastor, eu estou na igreja, mas está me faltando tanta coisa. Pois é, mas será que Deus está sendo de fato, de verdade, o seu pastor? Será que como ovelha, eu tenho cumprido o meu papel de ovelha do rebanho que pertence a Ele? Ou será que eu sou uma ovelha rebelde? Porque o papel da ovelha é ser obediente. O papel da ovelha é gerar ovelha, o papel da ovelha é servir com aquilo que ela tem, com a lã, com o leite, com a carne. Será que eu tenho servido a Deus? Estou falando a Deus, irmão, não estou falando de dinheiro, estou falando a Deus, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. O grande problema é que eu quero que Ele seja meu pastor, que Ele cuide de mim, que Ele me guarde do lobo, que Ele me guarde das águas violentas, dos ventos fortes, e que me leve a águas tranquilas, a pastos verdejantes, me dê alimento farto. Eu quero que Ele faça isso, mas eu quero ser livre, leve e solto. Eu quero ser free, eu não quero me submeter ao pastoreio desse Deus que é Senhor. Eu quero que Ele é que me sirva, e não eu sirva a Ele. E aí, muita gente vai se frustrar diante de Deus, porque Deus não presta esse papel de ser servo de ninguém. Deus é soberano, Ele é quem governa tudo e todas as coisas. A gente fica invertendo o papel. O texto diz, provem, primeiro eu tenho que provar, para depois eu ver Ele sendo o Senhor bom na minha vida. Ou, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não, eu quero que tudo aconteça primeiro na minha vida, porque aí depois de acontecer, aí Deus, eu vou servir. Deus, se acontecer, aí eu vou ser fiel. Deus, se o Senhor me der se eu ganhar na loteria, Senhor, se eu ganhar aqueles 11 milhões que está acumulado lá, eu não vou dar nem 10% não, Senhor, eu vou dar 20%. Mentira. Se não for fiel no pouco, sobre o muito, Deus não vai colocar sobre a sua vida. Você não consegue ser fiel ganhando R$10, você não vai ser fiel nunca ganhando 10 milhões. Comece sendo fiel, ganhando R$10, R$50, R$100. Porque a Bíblia diz assim, ó, se fores fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Enquanto não tiver um encontro real com Cristo, irmãos, enquanto não reconhecer como Senhor, ninguém vai viver plenamente a vontade de Deus, ninguém vai viver o sobrenatural de Deus, porque tem muita gente, murmurando contra Deus, gritando que Deus é uma farsa, porque Deus não faz aquilo que eu gostaria que Deus fizesse. Deus não está fazendo. Por que eu sofro? Deus está permitindo o sofrimento. Mas se essa pessoa, se nós formos, irmãos, nós formos honestos com a gente mesmo e com Deus, quando a gente parasse diante de uma situação que não aconteceu aquilo que nós esperávamos, e a gente olhar para a situação do outro e dizer assim, mas está acontecendo na vida de alguém. Está acontecendo na vida de alguém o que eu gostaria que acontecesse na minha vida. Se fôssemos honestos, a gente reconheceria isso. A pessoa não diria assim, Deus é uma farsa, Deus não existe, Deus se esqueceu de mim. Porque é muito fácil, como eu disse, nós estarmos bem com Deus, quando Deus faz aquilo que nós desejamos, quando eu venho ao altar, e aí eu dobro os meus joelhos, e eu peço, e Deus faz um milagre.
E nós vamos tendo esse relacionamento com Deus, um relacionamento de troca. É mais ou menos o seguinte, uma troca mercantilista. Isso é ensinado nas igrejas, né? Você traz no altar a sua oferta e aí Deus vai fazer. Como se Deus dependesse de alguma coisa e precisasse de alguma coisa para poder fazer alguma coisa. E Deus está dizendo assim, eu quero que vocês busquem a mim. Eu quero que vocês venham a mim e me tenham como Senhor. E eu não quero que vocês fiquem me julgando pelo que eu faço com vocês. Porque não é o que eu faço com vocês, é a minha presença em vocês. Porque quando a gente começa, irmãos, a julgar Deus pelo que Deus faz, em algum momento a gente vai se frustrar com Ele. A gente diz assim, Deus me ama, se Ele me atender nisso aqui. Agora, se Deus não atende, aí Ele não ama. Vou dar um exemplo prático aqui. Ademir, posso dar um exemplo seu, né? Do coronavírus. Nós tivemos 2 casos peculiares aqui na nossa igreja, nesse período de pandemia. No dia, eu não me lembro o dia, mas no mesmo dia nós recebemos 2 notícias. A primeira notícia, o irmão Almi faleceu, vítima de coronavírus. Ele tinha várias comorbidades, várias enfermidades, e ele foi acamado e hospitalizado por causa do coronavírus. E ele foi para a UTI, e nós todos orávamos, sim ou não? A igreja orou, nós fizemos live de oração, todo mundo intensificou, assim como nós fizemos para Ademir também. Ademir estava internado na UTI, e nós fizemos também live de oração, nós oramos, nós clamamos. No dia em que o irmão Almir faleceu, pouco tempo depois, nós recebemos a notícia de que o irmão Ademir estava saindo da UTI. Veja que contraste, quando nós recebemos a notícia, o irmão Almir morreu, qual o pensamento que vem em nós, qual o pensamento que paira na nossa mente? Poxa Deus, o Senhor poderia ter curado o teu filho, seria muito mais fácil, Senhor, eu chegar diante da igreja agora e quebrar teu galho, e dizer assim, olha, o irmão Almir saiu da UTI, está lá bem, está lá agora na enfermaria, daqui a pouco ele vai sair, vai estar em casa, aleluia, glória a Deus, todo mundo aplaude o Senhor Jesus, e aí, amém, aleluia, aleluia. É isso que para na nossa mente, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, porque eu orei, a igreja orou. Nós temos uma tendência de achar que Deus não nos ama porque isso aconteceu, mas aí Deus vem e faz um milagre na vida do irmão Ademir, e aí agora nós nos remetemos agora ao dia em que Vanessa foi lá com as crianças, e foi lá no hospital, e saiu agora Ademir com Vanessa, com as crianças, e foram para sua casa porque Deus curou. O que eu estou querendo mostrar com essa analogia? Que Deus continua sendo Deus, que Deus é bom. Não foi porque o irmão Almir morreu que ele deixou de ser bom, porque a dinâmica da vida é assim. A gente está sorrindo hoje, daqui a pouco a gente está chorando, a gente está feliz agora, daqui a pouco a gente está triste, a gente está enfermo, daqui a pouco a gente está curado, a gente está vivo, daqui a pouco nós estamos na glória. O irmão Almir está na glória, na presença de Deus. O irmão Ademir está aqui louvando e adorando a Deus com a sua casa, com a sua família, servindo a Ele, porque não é o tempo, porque Deus vai dar anos, décadas de vida para Ele, Ele vai estar aqui servindo a Ele. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. Não é porque aconteceu com um que não vai acontecer com o outro, ou vice-versa. E se acontecer, amém, glória a Deus. Deus está no controle, no governo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele que faz, é Ele que fala. A gente precisa entender isso, a gente não pode julgar Deus, dizer assim, Deus, o Senhor não me ama porque o Senhor não fez. Mas espera aí, Deus está fazendo na vida de muita gente. Porque quando morre alguém, nasce 2, 3, 4. Como eu disse, morre 1 milhão de pessoas aqui no Brasil por ano. Nasce 2,5 milhões de pessoas, por isso que a população cresce. Ah, Deus, eu fui reprovado no vestibular, mas teve 100 mil pessoas que passaram. Ah, Senhor, eu fui acamado com coronavírus, mas teve milhares e milhões de pessoas que não foram. Então, há uma bondade subjetiva de Deus, que envolve todo mundo, mas há uma bondade particular de Deus, que envolve aqueles que têm a Ele como Senhor e como Salvador das suas vidas. Amém? Que nós possamos desfrutar da bondade particular de Deus, porque a subjetiva, todos nós já participamos, como eu disse, o mundo inteiro participa, mas que eu e você possamos participar da bondade particular, por termos a presença de Deus. Não sermos cristãos voláteis, que ficam oscilando. Deus é bom à medida que Ele faz alguma coisa por mim. Aquilo que eu falei no início, nós não somos o centro do universo. Nós somos ínfimos, insignificantes em relação a tudo que Deus criou. Mas somos importantes para Deus, porque a Bíblia diz que somos como a menina dos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? E por último,
Deus nem sempre nos livra da dor, mas Ele sempre nos acolhe e se faz refúgio para nós. Diga assim, ó, Deus nem sempre me livra da dor, mas Ele me acolhe e Ele se faz refúgio, diga, para mim. Ele se faz refúgio para você. Irmãos, a parte B do versículo final diz assim: como é feliz o homem que nele se refugia. Que nele se refugia. Diante das adversidades, irmãos, Deus nem sempre vai nos livrar dela, mas com certeza Ele vai nos livrar nela, lá dentro. Deus vai nos livrar lá dentro. E se Deus não nos livrar do jeito que queremos, do tempo que nós queremos, nós vamos descansar nele. Deus será o nosso refúgio, Deus será o nosso aconchego. Porque, irmãos, o que Deus está dizendo é: viva a sua dor, viva a sua luta, as suas dificuldades, os seus problemas em mim. O grande problema de quem está lá fora, murmurando e blasfemando contra Deus, é que a sua escolha, quanto à sua incredulidade, quanto à bondade de Deus, é para Deus. A diferença de um cristão para o não cristão não é a forma de sofrer, porque todos nós sofremos, irmãos, sim ou não? Passamos por aflições, choro, luto, perda, batemos o carro, perdemos o emprego, todos nós estamos passivos, quem crê e quem não crê. A diferença é que nós temos Deus conosco. A diferença é que nós estamos no colo de Deus. Como é o nome dela? Adson, como é o nome? Elisa. Imagine Elisa. Imagine, Adson pega a Elisa e entrega para o colo de qualquer pessoa. Ela automaticamente começa a, né, Anne? Se Anne passar para qualquer pessoa, ela vai chorar. E Anne sai daqui e ela começa a procurar Adson e Anne e não vai ver. E ela vai chorar, e ela vai chorar, e vai chorar, e vai chorar. Quando Anne entrar pela porta e pegar Elisa, o que ela vai fazer? Ela vai parar de chorar. Com Deus é assim, irmãos. Com Deus é a mesma coisa. Eu escolho o colo de Deus, eu escolho a presença de Deus, eu escolho me refugiar em Deus. Eu vou enfrentar luta, problema difícil, eu vou enfrentar dificuldade, nós vamos enfrentar coronavírus, nós vamos enfrentar um monte de coisa, mas eu escolho passar com Deus, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele está bem presente na minha vida. Eu olho para cima e olho e vejo que o meu socorro vem dEle, vem de Deus. Agora, fica um monte de gente sucumbindo com seus problemas, chorando com revolta, murmurando, resmungando, blasfemando contra Deus, vai sofrer e vai se decepcionar. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus, porque não se achegou a Deus. Então, eu prefiro, se eu tiver que passar pela luta, pelo problema, pela dificuldade, se eu tiver que sofrer, eu prefiro sofrer nos braços de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que nós enfrentaremos luta, morte, tristeza, choro. Mas um dia vai passar, todas essas coisas vão passar, quando nós estivermos diante do Pai. Apocalipse 21:4 diz assim, ó: não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, e nós estaremos na presença de Deus. Então eu tenho que parar e eu tenho que agradecer mais, eu tenho que louvar e dizer: Senhor, obrigado, Deus, eu estou passando por isso, pela prova, pela dificuldade, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu tenho que parar e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu descanso no Teu caráter, eu não vou refazer conceito acerca do Senhor pelo momento que eu estou vivendo, porque eu sei que o momento que eu estou vivendo é um momento, e eu sei que isso vai passar, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero ser boca de Deus e profetizar que amanhã está chegando na sua vida, que o choro vai passar e que a alegria virá sobre a sua casa, sobre a sua família, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Diga amém por isso, irmão. Quem diz amém para essa palavra, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. A gente tem que agradecer mais, eu preciso agradecer mais a Deus. Eu não tenho que fazer nós não temos que fazer o que a mulher de Jó fez. Jó estava lá, uma ferida só. A mulher de Jó chega para Jó e diz assim:
Como é que você mantém sua integridade, Jó? Como é que você ainda glorifica e exalta o seu Deus, abandona Ele e amaldiçoa Ele e morra? Sabe o que foi que Jó disse? Falas como uma louca, falas como uma doida. Receberemos o bem de Deus e não o mal? Está lá no capítulo 2 de Jó. Jó estava fazendo referência às provações que Deus havia permitido na sua vida. Não é que Deus é autor do mal, Deus não promove o mal na vida de ninguém, mas o mal que ele estava vivendo foi permissão de Deus, quando Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó e tirasse tudo que ele possuía, inclusive a sua família. E aí Jó diz assim: olha, não receberemos o bem e por isso nós não vamos aceitar, recebemos o bem e não vamos aceitar as provações e as lutas e as dificuldades. Falas tu como uma louca. E diz a Bíblia que Jó em momento algum blasfemou contra Deus, pelo contrário, ele olhou para cima e disse assim, olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E lá na frente ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, aleluia. Deus promove em nós, irmãos, resgate, salvação, cuidado, refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele não nos livra de passar pelas lutas, mas Ele nos livra na luta, e Ele está conosco, e nós podemos até passar pelo vale da sombra da morte, porque Ele vai estar conosco, aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor e fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, Deus é bom, irmãos. A Bíblia diz que Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Eterna é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Que você possa dizer assim, Senhor, eu quero ser teu servo, quero experimentar do Senhor, quero experimentar, Senhor, da tua presença na minha vida, e eu quero que o Senhor seja o meu refúgio, a minha fortaleza, porque nos momentos difíceis, nas noites escuras que eu hei de enfrentar, eu quero a tua presença. Diga para Deus assim, Deus, eu não quero refazer conceitos do Senhor, porque eu consigo enxergar a Ti num dia lindo de verão, mas também num dia cinzento de inverno, eu consigo ver o Senhor, porque o Senhor se faz presente na minha vida todos os dias, não são apenas nos dias bons, mas também nos dias maus. Fala isso para Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Deus, nós queremos Te agradecer pela Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu grande amor que tens para conosco, Te agradecer porque o Senhor nos fortalece nas lutas, nos fortalece nas dificuldades, adestra as nossas mãos para a batalha e nos capacita para a vitória. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor não nos deixa só, o Senhor não